Eu quase morri nas mãos de um homem que deveria me proteger. Meu padrasto tentou me matar, e se não fosse meu irmão, eu não estaria aqui hoje para contar essa história. Eu vi a morte de perto e vivi um pesadelo dentro da minha própria casa, onde a violência era mais forte que o amor. E tudo mudou no momento em que meu irmão chegou em casa, bem na hora de me salvar. Ele não hesitou. Lutou com todas as forças dele para garantir que eu estivesse viva, e foi essa coragem que me fez sobreviver. Eu me chamo Celina Andrade dos Santos, mas todo mundo me chama de Dona Celinha. Tenho 76 anos e moro aqui em Juazeiro do Norte, no Ceará. Sempre vivi aqui, nesse pedacinho do Nordeste, onde o sol é quente e o povo é forte. Quando a gente passa por tanta coisa, a vida ensina a ser resistente, mas também a valorizar o que realmente importa: a família, o amor e a fé. Eu nunca pensei que um dia ia contar minha história para tanta gente, mas aqui estou, dividindo com vocês tudo o que passei. Porque às vezes a dor da gente serve para ajudar alguém a encontrar força, assim como eu encontrei. A vida não é fácil, mas se a gente tiver coragem e amor no coração, dá para seguir em frente. Antes de continuar, meus queridos, me ajudem a saber que estão gostando dessa história, tá bom? Se você está curtindo, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. Assim você não perde nenhuma das histórias que eu compartilho com tanto carinho. Ah, e eu tenho uma curiosidade. Quantos netos vocês têm? Me conta nos comentários, porque eu adoro saber. Fico imaginando as carinhas deles e o amor que vocês têm por cada um. Vamos bater um papo aqui, como família. Eu tinha 10 anos em 1974, quando tudo mudou na minha vida. Eu morava com meu pai, Marcelo, meu irmão, o Zé e minha mãe Helena, aqui em Juazeiro do Norte, no Ceará. Nossa casa não era grande, mas era cheia de calor humano. O que faltava em luxo sobrava em amor. Meu pai era um homem de mãos calejadas de tanto trabalhar na roça. Ele trabalhava de sol a sol, levantava cedo e só voltava no final da tarde, sempre com aquele sorriso no rosto e a pele marcada pelo sol. Eu adorava esperar ele chegar, porque toda vez que ele entrava pela porta, trazia umas moedas que ele conseguia no trabalho. Ele sorria para mim e dizia: "Essas são para você, minha filha." Eu me sentia a pessoa mais rica do mundo, porque aquelas moedas significavam o esforço dele, o sacrifício que ele fazia para cuidar da gente. Meu pai gostava muito de mim. Eu podia ver no olhar dele o carinho que ele tinha. Não era preciso palavras, ele me dava sempre a melhor parte da comida, me chamava para caminhar com ele na roça e, às vezes, me mostrava como cuidar das plantas. Quando ele chegava do trabalho, a casa inteira ficava cheia de vida. A mamãe, Helena, ficava na cozinha preparando o jantar, e o Zé, meu irmão mais velho, sempre estava ao meu lado, me protegendo. O Zé tinha 19 anos nessa época, e ele era meu guardião, sempre me cuidando e me ajudando com tudo. Nossa casa era simples, de barro, com telhado de palha e chão de terra batida. Era pequena, mas cheia de vida, cheia de risos. A cozinha era o coração da casa, onde a mamãe passava o dia preparando o feijão, o arroz, a farofa e a carne de sol que meu pai adorava. E, enquanto ela cozinhava, cantava baixinho, com aquele sorriso que me aquecia o coração. Mas, em 1975, a nossa vida foi virando de cabeça para baixo. Meu pai começou a se queixar de umas dores no peito, e logo depois perdeu o apetite. Ele, que era tão forte e cheio de energia, começou a ficar pálido e cansado. No começo, a gente não sabia o que estava acontecendo, mas logo a coisa piorou. Ele mal conseguia sair da cama e a gente, sem saber o que fazer, o levou para um médico em Barbalha. O diagnóstico foi duro. Meu pai estava com uma doença no coração, algo que ele já tinha de nascença, mas que nunca tinha se manifestado até então. A doença foi rápida, muito mais rápida do que a gente podia imaginar. Ele, que antes era aquele homem forte, com as mãos calejadas, foi se apagando aos poucos. A cada dia, ele estava mais fraco. A dor no peito não dava trégua, e os médicos só diziam que não havia muito o que fazer. Ele passava os dias deitado na cama, e a mamãe não saía do lado dele, rezando, pedindo para Deus fazer um milagre.
Eu ficava ali, olhando meu pai e tentando segurar as lágrimas, porque sentia que algo muito ruim estava prestes a acontecer. O Zé também ficava ao lado dele, tentando ajudar no que podia, mas parecia que a força do meu pai estava se indo junto com o vento. A cada dia, a casa que antes era cheia de risos e de movimento foi ficando mais silenciosa. O cheiro do café fresco na cozinha, que ele fazia de manhã cedinho, o som das batidas da enxada de meu pai, tudo foi desaparecendo. A casa que antes tinha tanta vida ficou com um vazio que ninguém sabia como preencher. E então chegou o dia que nunca vou esquecer, o dia em que meu pai, Marcelo, nos deixou. Ele partiu na madrugada, sem que a gente tivesse tempo de se despedir direito. Eu ainda estava acordada quando ele deu o último suspiro. Eu ouvi a respiração dele falhando, e eu soube naquele momento que ele não aguentaria mais. Foi como se o mundo tivesse parado, como se o céu tivesse desabado sobre a gente. Depois que ele morreu, a casa ficou diferente. Ficou vazia, sem a risada dele, sem a presença dele. Eu sentia a falta dele em cada canto, no cheiro da terra, nas moedas que ele costumava me dar. E foi nesse momento, com o vazio dele dentro de casa, que minha mãe, Helena, decidiu se casar novamente. Ela estava desesperada, precisava de alguém para ajudar com a casa e com as despesas. E então ela conheceu Marcolino, o homem que viria a ser meu padrasto. Depois que meu pai faleceu, minha mãe ficou arrasada. Ela era uma mulher forte, mas ninguém estava preparado para perder um grande amor. E como não tinha mais ninguém para ajudar, as coisas começaram a apertar dentro de casa. O dinheiro sumia e o feijão no prato já não era suficiente. A mamãe tentava dar o melhor para a gente, mas os dias começaram a ficar difíceis. Ela não conseguia mais dar conta de tudo sozinha, e foi aí que apareceu o Marcolino, o homem que viria a mudar tudo. Marcolino morava ali perto, na casa da esquina. Ele era um homem simples, mas parecia sempre ter um sorriso no rosto e vinha sempre visitar minha mãe. No começo, ele só dava uma ajudinha aqui e ali, mas logo começou a trazer um pouco de comida. Lembro como se fosse ontem. Um dia ele apareceu com uma xícara de açúcar. Outro dia, uma xícara de pó de café. E eu me lembro de olhar para ele, sem entender bem o que ele queria com aquele jeito tão gentil. Ele estava sempre disposto a ajudar minha mãe, trazendo um pouco de comida para dentro de casa, o que era um alívio. Minha mãe, na sua bondade, recebia tudo com gratidão, sem imaginar que esse carinho que ele dava começava a ser algo muito mais perigoso do que parecia. Foi quando as coisas começaram a ficar mais apertadas mesmo. O Zé, meu irmão, que sempre foi o mais responsável, arrumou um emprego de mecânico numa oficina ali perto. A gente ficou tão aliviado. Ele começou a trazer um dinheirinho todo mês que ajudava a segurar as pontas, mas ainda assim a situação era difícil. Eu via minha mãe se esforçando para comprar o arroz, o feijão e, quando dava, um pedaço de carne para nossa comida. Mas a mamãe, pobrezinha, já não estava mais tão bem. Ela estava cansada. Ela tinha que cuidar da casa, de mim, e fazer o possível para que a gente tivesse o mínimo necessário. Ela não reclamava, mas o cansaço era visível e eu percebia que algo estava mudando nela. Aí, o Marcolino começou a aparecer com mais frequência. Ele ficava ali, do lado da casa, sempre indo lá para conversar, e cada vez mais ele trazia algo para ajudar. Ele parecia muito preocupado com ela, e a mamãe, coitada, começava a dar mais atenção para ele, achando que ele estava só querendo ajudar. Ele sempre trazia algo, e assim as visitas dele se tornaram mais constantes. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu comecei a notar que um dia ele entrou na casa e, quando olhei, minha mãe já estava com ele. Eles estavam conversando de uma forma diferente, como se ela já o conhecesse muito bem. Naquele momento, eu não entendi direito, mas algo dentro de mim dizia que aquilo não estava certo. Eu via meu irmão Zé, que ainda estava trabalhando duro na oficina, tentando ajudar de todas as formas, enquanto a mamãe, que antes era só nossa, parecia cada vez mais distante. As coisas começaram a ficar ainda mais complicadas quando Marcolino sugeriu algo que ninguém esperava.
Ele começou a conversar com minha mãe sobre as vacas que meu pai havia deixado. Elas eram o que a gente tinha de mais valioso. Meu pai sempre cuidou delas com tanto carinho e as vacas garantiam o leite, a carne e até um dinheirinho de vez em quando precisávamos. Mas Marcolino foi falando, até que convenceu minha mãe a vender as vacas. Ele dizia: Helena, com esse dinheiro, a senhora pode comprar comida melhor, melhorar a casa e até cuidar do Zé. Eu via minha mãe com o olhar preocupado, mas ela estava tão cansada, tão sem saber o que fazer, que acabou cedendo. Foi assim que, numa manhã quente de agosto de 1975, minha mãe tomou a decisão de vender as vacas de meu pai. Ela disse que era para a gente ter um pouco mais de conforto e que o dinheiro da venda daria para ajudar com a comida e outras coisas que faltavam. O Zé, que estava trabalhando como mecânico e já estava cansado de tanto esforço, não queria vender as vacas. Ele sempre dizia: Mãe, isso não é certo, a gente tem que segurar o que é nosso, o que papai deixou. Vamos conseguir se apertar mais um pouco. Mas minha mãe, com aquela tristeza nos olhos, insistiu que era o melhor a fazer. E Marcolino, sempre ao lado dela, dizia que ela estava tomando a decisão certa. Eu fiquei quieta, mas dentro de mim, algo dizia que aquilo não estava certo. Como vender as vacas que meu pai tanto amava? Como vender algo que nos dava o sustento? Mas a mamãe estava tão preocupada com a situação, que não conseguiu ver o que estava por trás daquele ajuda que Marcolino dizia que queria dar. Então, naquele dia, as vacas foram vendidas. O dinheiro que veio delas até ajudou por um tempo, mas a sensação de perda e a dúvida dentro de mim começaram a crescer. Depois que a venda foi feita, a casa parecia mais vazia. Não tinha mais o som das vacas no pasto, o que sempre me deu uma sensação de segurança. E com o tempo, o que parecia ser um pequeno alívio começou a se transformar em algo muito maior, muito mais pesado. Marcolino já não só estava ajudando, ele estava tomando decisões pela nossa família. E minha mãe, coitada, sem saber o que fazer, parecia estar cada vez mais presa naquele jogo. Depois de vender as vacas, a mamãe achou que as coisas iam melhorar. Ela até tentou se animar, pensando que o dinheiro ia ajudar a gente, mas a verdade é que as coisas só pioraram. Marcolino, que parecia tão preocupado em ajudar, logo mostrou quem realmente era. Ele pegou uma grande parte daquele dinheiro e, em vez de usar para cuidar da casa, gastou tudo em cachaça. Ele começava a chegar em casa tarde da noite, com o cheiro forte de bebida, falando alto, brigando e xingando. A mamãe ficou desesperada, porque o dinheiro que poderia ter feito a diferença acabou em vícios. As brigas começaram a acontecer com mais frequência. Marcolino gritava com a mamãe e ela, sem forças para brigar, ficava calada, com os olhos cheios de tristeza. Eu, tentando ajudar, tentava separar os dois, mas não conseguia. Eu era só uma menina e o medo tomou conta de mim. Marcolino, em uma dessas brigas, perdeu completamente o controle. Ele bateu na mamãe. Eu fiquei paralisada, sem saber o que fazer, só sentindo um aperto no peito. Naquele momento, o medo não era só meu, era de todos nós. Eu corri para tentar impedir, mas Marcolino me empurrou com força, e foi então que ele me deu um tapa na cara. A mão dele ficou marcada no meu rosto, uma marca vermelha que parecia arder na minha pele, mas o pior era o que eu sentia por dentro. Eu queria gritar, eu queria correr, mas eu estava tão assustada que não conseguia nem me mexer. A dor da violência não era só física, era de saber que aquela casa, que um dia foi cheia de amor, agora estava cheia de medo e sofrimento. Foi então que o Zé chegou em casa. Ele estava voltando da oficina e, assim que entrou, me viu com a marca da mão de Marcolino no rosto. Ele ficou parado por um instante, olhando, sem entender direito o que estava acontecendo. E aí ele me perguntou com a voz tremendo: "O que é isso, Celina? O que aconteceu com você?" Eu, com a dor no peito e a vergonha de ter que contar a verdade, olhei nos olhos do meu irmão e disse: "Foi ele, Zé. Foi o Marcolino." Meu irmão, com aquele olhar cheio de raiva e dor, sabia exatamente o que precisava fazer. O Zé,
quando viu a marca da mão de Marcolino no meu rosto, ficou fora de si. Ele sabia que não dava mais para aguentar aquela situação. Ele estava furioso, com a raiva queimando no peito dele, e não pensou 2 vezes. Foi direto atrás do Marcolino. O Marcolino estava no quarto, sentado na cama, com a cara de quem não tinha feito nada de errado. Quando Zé entrou no quarto, ele olhou para Marcolino e com a voz firme perguntou: "O que você fez com a minha irmã, Marcolino? O que você fez com a minha mãe?" Marcolino, sem hesitar, se levantou e, num movimento rápido, foi para cima do Zé. Ele não pensou em nada, só quis se defender, e, em um instante, derrubou o Zé no chão. Mas meu irmão, que sempre foi forte e determinado, não ficou por baixo por muito tempo. Ele se levantou, mesmo com a raiva tomando conta de cada parte dele, e pegou uma vassoura que estava encostada na parede. Ele a segurou com toda a força e começou a bater em Marcolino, sem se importar com nada. Eu estava ali, no canto, olhando tudo acontecer, com o coração apertado e os olhos cheios de lágrimas. Eu só chorava, sentindo a dor de ver a nossa casa virando um campo de guerra. A mamãe, desesperada, corria de um lado para o outro gritando: "Parem! Pelo amor de Deus, parem!" Mas o Zé, com a raiva dentro dele, não conseguia mais parar. A vassoura fazia barulho, batendo em Marcolino, que tentava se proteger, mas não conseguia. O Zé estava com um ódio tão grande que não dava espaço para Marcolino respirar. Cada golpe parecia mais forte que o anterior. Eu via tudo e não sabia o que fazer. Sentia que o mundo estava desmoronando ao meu redor. A casa que era nossa, cheia de risos e carinho, agora estava tomada pela violência. Até que, num último esforço, o Zé conseguiu derrubar Marcolino no chão. Ele não parou. Pegou a mão dele e começou a socar o rosto de Marcolino. A cada soco, a raiva do meu irmão crescia mais, e o sangue do rosto de Marcolino se espalhava pelo chão. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo. A casa, que era cheia de paz, agora estava cheia de gritos e socos. Mamãe, em desespero, caiu de joelhos, pedindo para o Zé parar, mas ele não conseguia parar. A fúria estava mais forte que a razão. E ele só parou quando finalmente viu que Marcolino estava no chão, sem forças para se levantar. Depois de tudo aquilo, o Zé estava tremendo, como se a raiva tivesse saído dele e deixado só o cansaço. Ele não dizia nada, mas eu vi o que ele sentia. Ele foi até a cozinha, com as mãos cheias de sangue, e eu corri atrás dele. Eu não sabia mais o que fazer, só sabia que precisava estar perto dele. Ele se sentou na cadeira e eu me aproximei, com o coração apertado. "Zé, você tá bem?" Perguntei, tentando segurar as lágrimas, mas ele não respondeu. Eu peguei um copo de água que estava na pia e dei para ele. Ele olhou para mim com os olhos cheios de dor e nem se importou mais com as mãos cobertas de sangue. Ele começou a lavar as mãos lentamente, como se tentasse tirar todo o peso daquele momento. Eu só olhava para ele, sem palavras, sentindo a dor de ver meu irmão tão quebrado, tão marcado pela raiva que não era dele, mas de tudo o que estava acontecendo. Ele enxugou as mãos e ficou ali, com a cabeça baixa, tremendo. Enquanto isso, lá no chão, a mamãe estava de joelhos, limpando o sangue de Marcolino. Ela não dizia nada, só passava o pano no chão, tentando limpar aquela sujeira, como se fosse possível limpar a dor que estava ali. Ela tentava cuidar dele, o homem que fez tanto mal pra gente, e eu não entendia como ela ainda podia fazer isso. A cena estava gravada na minha mente. Minha mãe ainda tentando limpar os vestígios de violência, enquanto o Zé, meu irmão, estava ali, perdido, com o sangue dele e de Marcolino nas mãos. No dia seguinte, tudo parecia estar mais calmo, mas a tensão ainda estava no ar. Mamãe, com aquele olhar cansado e triste, finalmente chamou Marcolino para conversar. Ela estava sentada na mesa da cozinha, com as mãos nas pernas, como se tentasse se recuperar de tudo o que tinha acontecido. E foi ali, naquele momento, que ela disse algo que me fez sentir um nó no estômago. Ela olhou para Marcolino e com uma voz trêmula disse: "Marcolino, se você continuar assim,
bebendo e fazendo tudo o que tem feito, você vai embora. Eu não aguento mais. Não posso mais viver assim. Não é só por mim, é por nós todos. Eu não quero mais viver com essa bebida, essa violência. Marcolino, claro, não perdeu tempo. Ele levantou os braços, se aproximou dela e disse, com a voz cheia de falsidade: Desculpa, Melena. Eu sei que fiz tudo errado. Eu vou mudar. Pode ter certeza. Nunca mais vou beber. Eu só quero que a gente fique bem. Eu te amo e não quero perder você. Ele parecia estar se desculpando, mas eu sabia que aquilo não era sincero. Eu vi os olhos dele e sabia que ele estava mentindo. Aquela falsa carinha de arrependido era só uma armadilha. Ele só estava tentando fazer minha mãe cair na lábia dele novamente. Eu olhava tudo de longe e, por mais que mamãe estivesse disposta a acreditar, eu nunca confiei nele. Nunca acreditei que ele fosse mudar, não depois de tudo o que tinha feito. Eu via o Marcolino ali, com aquele sorriso falso, tentando convencer a mamãe, mas dentro de mim eu sabia, ele nunca ia mudar. Ele já havia mostrado quem era de verdade e ninguém podia apagar isso. Eu sentia como se ele estivesse fazendo minha mãe de boba, e ela, coitada, com o coração cheio de esperança, caía em cada palavra dele. Não demorou muito para as coisas voltarem a ficar complicadas. Era um sábado de manhã, e Marcolino não havia aparecido em casa. Mamãe estava preocupada, como sempre ficava quando ele sumia. Mas eu não estava nem aí. Ele havia saído na sexta-feira à noite, como sempre, e ninguém sabia onde ele estava. A mamãe, com aquela cara de quem estava se segurando para não chorar, perguntava se alguém tinha visto ele, mas eu não sentia nenhuma falta. Ele já havia mostrado quem era, e eu sabia que ele podia ficar o tempo que quisesse fora de casa. Não me importava mais. Aquela manhã foi longa, e eu via a mamãe tentando manter a calma, mas com o coração apertado, preocupada com ele. Ela estava na cozinha, mexendo na comida, mas com a cabeça longe, e o silêncio na casa estava pesado. Eu estava no meu canto, sem querer me envolver, porque sabia que a situação só ia piorar. A mamãe, com aquele olhar de dor, ficava andando de um lado para o outro, esperando por uma notícia, mas para mim, ele podia demorar o quanto quisesse. Eu só queria que ele nunca mais voltasse. Mas antes que o dia ficasse ainda mais tenso, um vizinho passou em frente da nossa casa. Era o seu Francisco, que sempre gostava de dar uma olhada em tudo o que acontecia por aqui. Ele estava passando, e quando viu a mamãe, parou e disse: Helena, eu vi o Marcolino lá no barzinho de seu Manuel. Ele estava caído lá no chão, como se tivesse bêbado demais. Eu passei por lá e vi ele. Não estava conseguindo nem levantar. Eu não sei o que aconteceu, mas ele estava lá, todo jogado. Mamãe ficou pálida, com os olhos cheios de preocupação. Ela sabia o que aquilo significava. Ele estava no bar de seu Manuel, jogado no chão, bêbado. Aquelas palavras caíram como um balde de água fria. Mamãe tentou disfarçar, mas o rosto dela dizia tudo. Ela queria acreditar que ele tinha mudado, mas mais uma vez a realidade mostrava que ele não era capaz de mudar. E eu só fiquei ali, sem falar nada, sem me importar. Sabia que ele estava se afundando cada vez mais e que o melhor era que ele continuasse longe. Mas mamãe, coitada, corria para se arrumar, preocupada com ele, tentando fazer o melhor, como sempre fez. E eu fiquei lá, pensando comigo mesma que aquele homem nunca seria o que ela queria que ele fosse. Aquela tarde de sábado foi o começo de algo trágico e horrível. Eu já sentia que algo muito ruim estava prestes a acontecer, mas ninguém poderia imaginar a dor que ia se seguir. Era por volta das 4:30 da tarde e a porta de casa se abriu com um estrondo. Marcolino, com a cara vermelha de raiva e cheio de ódio, entrou gritando e xingando minha mãe. Ele não estava nem um pouco preocupado, parecia que estava em outro mundo, completamente fora de si. Minha mãe, cansada de tanto sofrer, não se segurou mais. Ela levantou e gritou de volta, dizendo que não aguentava mais, que ele não tinha mudado, que não queria mais ele em casa e que era para ele ir embora. Eu não aguento mais viver assim, Marcolino. Eu não quero mais você aqui.
ela disse, com a voz cheia de dor. Mas Marcolino, sem pestanejar, respondeu com raiva. Eu não vou embora, e você não pode me mandar embora. Eu fico onde eu quiser. E foi aí que a violência explodiu de novo. Ele começou a bater nela, sem dó, sem compaixão, como se ela fosse nada. Eu vi tudo aquilo, meu coração disparando, sem saber o que fazer, só assistindo, sem coragem, sem forças para intervir. Ele tinha uma força imensa. Parecia que quanto mais bêbado ele ficava, mais força ele tinha. Eu não sabia como ele conseguia tanta força. Eu não sabia como poderia ser tão cruel com uma pessoa que, mesmo depois de tudo, ainda tentava amar ele. Minha mãe estava no chão, levando socos e pontapés. Eu corria de um lado para o outro, desesperada, sem saber o que fazer. Só chorava. O medo me paralisava. Eu fui até a varanda, peguei o cabo da vassoura que estava encostado ali e corri para tentar bater nele. Eu queria ajudá-la, queria parar aquilo, mas quando cheguei perto, ele me viu e, com um movimento rápido, tomou a vassoura de mim. Ele virou contra mim e foi então que bateu ainda mais forte na minha mãe, sem parar. Eu já estava quase sem forças, quando, de repente, uma luz de esperança surgiu. Meu irmão Zé chegou. Ele entrou em casa como um furacão, viu minha mãe caída no chão, espancada, e o ódio tomou conta dele. Ele não pensou duas vezes, foi para cima de Marcolino e começou a bater nele sem parar. Zé pegou o cabo da vassoura, que estava caído no chão, e o usou como uma arma. Ele espancou Marcolino com uma raiva que eu nunca tinha visto antes. O rosto de Marcolino ficou deformado, mas meu irmão não parava. Ele estava furioso, com os olhos cheios de ódio ao ver minha mãe caída ali, sem vida, quase desmanchada de tanto apanhar. Zé bateu tanto nele que, quando viu que Marcolino já não se movia mais, ele parou. Eu fiquei parada, olhando, sem saber o que pensar, sem conseguir reagir. O silêncio foi esmagador. Eu corri até minha mãe, que estava caída no chão, sem se mexer. Eu chamei por ela, mas ela não respondia. Eu tentei segurá-la, mas ela não falava mais comigo. O rosto dela estava pálido e eu percebi que algo estava muito errado. Eu comecei a chorar desesperada, gritando por ela. Mãe, acorda! Mãe, por favor, acorda! Mas ela não respondeu. Zé, vendo o que estava acontecendo, parou de chorar e começou a pensar rapidamente. Ele pegou um burro de carroça e colocou um colchão em cima. Com a ajuda de um vizinho, ele colocou minha mãe na carroça e correu para levar ela ao médico. Naquele tempo, não tinha ambulância como tem hoje. A gente não tinha nada disso. Tudo o que Zé podia fazer era correr e rezar, tentando chegar a tempo. Chegando ao posto de saúde, todo mundo olhou assustado para Zé, que estava coberto de sangue de Marcolino. Mas não era o sangue dele, era o sangue de Marcolino, e o medo ficou estampado no rosto de todos. Quando chegamos lá, os médicos fizeram o que puderam, mas disseram que já era tarde demais. Minha mãe não resistiu aos ferimentos. Ela faleceu ali, naquele hospital improvisado. Zé desabou. Ele começou a chorar como nunca tinha chorado antes, como se a dor dele não tivesse fim. Eu ali, ao lado dele, não sabia o que fazer. Só chorava também, sentindo que uma parte de mim tinha morrido junto com ela. Eu me culpava por não ter conseguido impedir tudo aquilo, por não ter tido forças para separar minha mãe dele quando ele estava batendo nela. Eu me sentia responsável, como se eu tivesse falhado. Eu até tentei chamar a polícia, mas o medo e a confusão não deixaram que eu fizesse mais. Eu não sabia como teria sido diferente, mas a dor de perder minha mãe, de ver tudo aquilo acontecer, era insuportável. Eu não sabia como lidar com a dor de ver minha mãe naquele estado. O médico tentou fazer o possível, mas naquele tempo os tratamentos eram limitados, muito limitados. Juazeiro do Norte, naquela época, não tinha a infraestrutura que temos hoje. Não era como hoje em dia, quando as pessoas podem contar com hospitais bem equipados, ambulâncias rápidas e médicos especializados. Naqueles anos, os médicos faziam o melhor que podiam, mas os recursos eram escassos e as opções de tratamento eram muito limitadas.
Não havia equipamentos avançados, nada que pudesse salvar minha mãe daquele sofrimento. E com tudo isso, ela não resistiu. Aquelas máquinas, os remédios, o cuidado intensivo que se tem hoje não existiam naqueles tempos. Eu vi o médico mexer nela, tentar de tudo, mas ele sabia, e a gente sabia, que já era tarde. Minha mãe já estava muito machucada, o corpo dela não aguentava mais e a dor dela tinha sido grande demais. Ela faleceu ali, naquele hospital simples, onde as pessoas lutavam com o que tinham, mas onde o sofrimento também parecia ser uma grande batalha perdida. Eu me lembro de olhar para Zé e ver a angústia no rosto dele, quando o médico disse que não havia mais o que fazer. Hoje, se algo assim acontecesse, as chances de salvar a vida de alguém seriam muito maiores. Mas naquele tempo era muito difícil. Não tínhamos acesso ao que hoje é mais comum, e a vida com tudo isso parecia ser muito mais curta, muito mais frágil. Eu sentia que naquele momento o mundo estava me arrancando a coisa mais preciosa que eu tinha, e não podia fazer nada para impedir. Depois que minha mãe faleceu, o desespero tomou conta de nós dois. Zé não parava de chorar e eu sentia uma dor tão grande que parecia que meu peito ia explodir. Mas mesmo com toda a dor, havia algo que precisava ser feito. Não podia ficar assim. A violência que Marcolino cometeu contra minha mãe não podia ser ignorada. A justiça tinha que ser feita. E, embora eu soubesse o quanto isso nos pesava, era o mínimo que a gente podia fazer por ela. Então, Zé e eu fomos até a delegacia. Nós dois, sozinhos, sem saber o que esperar, mas com o coração apertado. Quando chegamos lá, tentamos contar tudo o que havia acontecido, o que Marcolino fez, como ele espancou minha mãe, como ele chegou em casa, bêbado, e não deu outra, bateu nela sem dó, até que a deixou caída, sem vida. Falamos tudo, sem esconder nada, e os policiais, embora visivelmente com pena de nós, começaram a agir. Mandaram a equipe pegar o corpo de Marcolino, fazer a perícia e ver o que mais poderiam descobrir. Eu só queria que tudo aquilo acabasse, que a dor acabasse, mas ao mesmo tempo sabia que a justiça precisava ser feita. A perícia foi feita e, apesar de tudo o que tinha acontecido, não apareceu nada que pudesse incriminar Zé. Eu, que estava em choque, fiquei ali, sem saber o que pensar. Zé, mesmo com o coração em pedaços, respondeu pelo que fez. Ele sabia que a situação dele era complicada, mas ele estava apenas defendendo a nossa mãe. E no fundo, eu sabia que ele não tinha feito nada mais do que o que qualquer um faria por alguém que ama. O que restou foi a tristeza, uma tristeza imensa, que tomava conta de tudo. Não havia como voltar no tempo. Não havia como trazer a mamãe de volta. A perda dela, de uma forma tão trágica e cruel, deixou um vazio impossível de ser preenchido. A nossa vida nunca mais seria a mesma. A justiça, que deveria nos trazer algum alívio, não foi suficiente para apagar a dor de perder a nossa mãe. Eu olhava para Zé e via que ele estava tão perdido quanto eu, ainda tentando entender como chegamos àquele ponto, como a nossa vida, que era simples e cheia de amor, foi virando um pesadelo. Tudo o que nos restou foi a saudade, a lembrança da mulher que deu a vida por nós e que, em um momento de desespero, foi arrancada de forma tão brutal. A dor de perder minha mãe ainda estava fresca, como se o tempo tivesse parado naquele momento. Depois de tudo o que aconteceu, com a luta na delegacia, a tristeza pela perda e a dor de não poder fazer mais nada, surgiu uma preocupação que parecia quase impossível de lidar naquele momento. Como a gente ia pagar o sepultamento dela? Não tínhamos dinheiro. Zé, que já estava arrasado, me olhou com os olhos cheios de angústia. Ele sabia que sem o nosso pai, e agora sem a mamãe, a situação era muito difícil. Não tínhamos nada. A casa, que antes parecia cheia de vida, agora estava vazia, e o futuro parecia incerto. Eu, que ainda não conseguia aceitar o que tinha acontecido, não conseguia pensar em outra coisa a não ser na dor de ver minha mãe ali, sem vida. E a preocupação com o enterro só aumentava. Não havia como fazer isso sozinhos. Não tinha dinheiro, não tínhamos mais o apoio de ninguém.
O que fazer? A notícia de tudo o que havia acontecido se espalhou rápido. Em Juazeiro do Norte, o povo sabia de tudo muito rapidamente. As pessoas começaram a comentar. A notícia foi para os noticiários locais e logo todos estavam falando sobre o que tinha acontecido na nossa casa. As bocas se abriram e no começo a gente nem sabia o que sentir. A curiosidade das pessoas parecia maior que a dor da nossa perda. E isso só fazia a tristeza ficar mais pesada. Foi então que, no meio de todo aquele turbilhão de emoções, surgiu uma ideia. Um vizinho, vendo a nossa situação, sugeriu que fôssemos procurar ajuda com um vereador que morava perto de nossa casa. Ele era conhecido por ajudar a comunidade e, apesar de não termos esperanças, decidimos tentar. O que mais tínhamos a perder? Fomos até a casa do vereador. O caminho até lá foi longo, com o peso da perda nos acompanhando a cada passo. Chegando lá, Zé, que estava mais calado que nunca, tocou a porta e explicou o que tinha acontecido. Ele falou da dor que estávamos sentindo e, embora o vereador tivesse um ar de quem já tinha ouvido histórias como a nossa, ele se mostrou surpreso e solidário. Depois de ouvir atentamente, ele disse que, apesar das dificuldades, ele faria o possível para ajudar. Eu não sabia se era esperança ou apenas a necessidade de que algo fosse feito, mas naquele momento, aquele vereador parecia nossa única chance de dar um enterro digno à nossa mãe. No dia seguinte, o vereador nos chamou de volta. Ele tinha conseguido o dinheiro, com a ajuda de algumas pessoas que estavam dispostas a ajudar. Ele fez questão de que minha mãe tivesse um enterro digno, como ela merecia, e não aquelas coisas simples e sem vida, como muitos da nossa comunidade teriam. Não era muito, mas era o suficiente para dar à nossa mãe a despedida que ela merecia. Mesmo com o coração cheio de dor, Zé e eu, como que num estado de transe, organizamos tudo. A ajuda do vereador foi fundamental, e mesmo sem saber como agradecer, sabíamos que sem ele seria impossível. No dia do enterro, a cidade toda parecia ter se reunido. Gente que a gente nem conhecia se aproximou para dar o último adeus. A dor no meu peito era tão forte que parecia que cada batida do coração doía. Eu olhava o caixão, e por um momento parecia que a vida de antes nunca mais seria a mesma. As pessoas diziam palavras de consolo, mas a verdade é que ninguém sabia o que a gente estava passando. Ninguém sabia o que era perder a nossa mãe de forma tão brutal, sem qualquer chance de justiça, sem nenhum consolo real. Só tínhamos a nós mesmos agora, e Zé estava mais fechado do que nunca. Quando o enterro terminou, ficamos sozinhos no cemitério, com o céu escuro sobre nós. A cidade estava calma, mas dentro de nós, o caos ainda reinava. O povo de Juazeiro sabia, mas parecia que nada mais importava. O que restou foi o vazio. Só restou o luto, o vazio de não ter mais a mãe, a dor de ser deixado para trás por ela. Não havia mais volta. Minha mãe, Helena, agora estava em paz, mas nós, os filhos dela, ainda tínhamos que enfrentar a dor de seguir em frente sem ela. Zé e eu, depois de todo aquele processo, nos olhamos como se estivéssemos em um lugar distante, separados da realidade. Ele, com os olhos vermelhos de tanto chorar, e eu, tentando segurar as lágrimas, sem saber o que fazer a seguir. A vida nunca mais seria a mesma. 2 semanas se passaram desde o enterro da nossa mãe, e a dor de perder ela ainda estava dentro de nós, como se não tivesse jeito de tirar. A casa estava vazia, sem o calor dela, sem o som da voz dela. Mas a vida, de alguma forma, não parava de seguir. O Zé, mesmo no luto, não parava de trabalhar no bar. Ele fazia o que podia para trazer algum dinheiro para casa, mas a verdade é que não era o suficiente. Eu sabia que, se eu não fizesse algo, a situação só ia piorar. Por isso, numa segunda-feira, eu me levantei bem cedo, com o peito apertado de medo e de saudade, e decidi ir procurar emprego. Eu sabia que, sem estudo e sem muito o que oferecer, as opções seriam poucas, mas algo tinha que ser feito. Nem tempo para estudar nós tivemos.
Tínhamos que trabalhar desde cedo, o dia inteiro, e quando não estava ajudando Zé, ficava dentro de casa tentando manter as coisas minimamente organizadas. Mas a casa estava em ruínas, assim como nós, e não podíamos mais esperar que a vida resolvesse. Era hora de agir. Fui até uma mercearia que ficava um pouco distante de casa, no centro de Juazeiro. Eu não tinha bicicleta, então, todos os dias, caminhava pela cidade inteira, enfrentando o calor do sertão, com os pés cansados, mas com a esperança de que algum trabalho aparecesse. Eu sabia que seria difícil, mas não tinha outro jeito. A mercearia se chamava Armazém do Marquinhos, e o dono, seu Marquinhos, era um homem simples, mas sempre parecia estar disposto a ajudar quem precisasse. Eu fui até lá, e com o coração batendo forte, pedi uma oportunidade de trabalhar. Expliquei minha situação, falei do Zé, da nossa mãe, e de como precisávamos de um apoio para seguir em frente. Seu Marquinhos, que sempre foi um bom homem, me ouviu atentamente e, ao final, disse que ia me ajudar. Ele me ofereceu um trabalho de atendente na mercearia, empacotando mercadorias e ajudando com as vendas. Era um emprego simples, mas eu sabia que seria a nossa única chance de melhorar. Ele também percebeu que eu não tinha como ir até o trabalho sem dificuldades. Então, sem nem pensar muito, ele me surpreendeu. "Olha, Celina, sei que não é fácil para você chegar até aqui todo dia a pé. Então, vou te ajudar com uma bicicleta. Assim, você vai mais rápido e não vai se cansar tanto. O trabalho já é duro, né?" Ele pegou a chave de um canto do armazém e me entregou uma bicicleta velha, mas que para mim foi um presente dos céus. Eu fiquei tão emocionada que quase não sabia o que dizer. Era a primeira vez que alguém me oferecia algo assim, de coração. Não era apenas uma bicicleta. Era a chance de diminuir um pouco a carga que eu carregava todos os dias e, de alguma forma, a chance de voltar a sorrir. Comecei a usar a bicicleta logo no dia seguinte. Agradeci a ele de todo o coração, e embora a bicicleta fosse simples, ela me deu algo que eu não tinha mais, uma pequena sensação de liberdade. Cada pedalada me aproximava mais da esperança, e por mais difícil que fosse o caminho, eu sabia que era preciso seguir em frente. Eu tinha apenas 11 anos naquela época. Era difícil até de acreditar que, tão nova, eu e meu irmão já precisávamos trabalhar para sobreviver. Não tivemos chance de estudar, como as outras crianças. As escolas pareciam distantes, mas a necessidade de trabalhar para garantir o que comer todos os dias era mais urgente. O tempo que passava, a dor da perda da nossa mãe ainda estava ali, mas nós não podíamos parar. O Zé já tinha 21 anos e trabalhava no bar, enquanto eu tentava arranjar algo para ajudar em casa. A gente até tentava se animar, mas não tinha muito com quem contar. Os parentes de minha mãe moravam longe, e a verdade é que ninguém nunca se preocupou muito conosco. Minha mãe tinha uma família bem desunida, e isso ficou muito claro depois que ela se foi. Ninguém apareceu para ajudar de verdade, e a solidão foi nossa companheira. A única pessoa que vinha de vez em quando para nos dar alguma ajuda era o tio e a avó, por parte de pai. Eles moravam em uma cidade vizinha, mas sempre apareciam com alguns trocados para nos ajudar a pagar a conta de luz ou alguma coisa de comida. Eu me lembro bem da minha avó. Ela era uma mulher de pele escura e cabelo grisalho, sempre com aquele sorriso tranquilo, como se tudo estivesse sob controle, mesmo quando as coisas não estavam nada fáceis. Ela sabia que a gente não estava tendo uma vida fácil, então, quando ela vinha, fazia questão de preparar a comida, de dar um pouco de carinho e de nos ensinar algumas coisas para tentar aliviar a nossa situação. Foi com ela que eu e o Zé aprendemos a cozinhar. A avó vinha para nossa casa sempre que podia, trazendo um pouco de feijão, arroz e, quando tinha sorte, um pedaço de carne de sol ou peixe. E quando ela chegava, a cozinha se transformava. Aquele cheirinho de comida caseira invadia a casa. E mesmo com tudo o que estava acontecendo, havia algo de bom em ver a comida sendo preparada com tanto amor. Ela, com seu jeito calmo, dizia: "É na comida que se encontra um pouco de consolo, meus filhos." A comida é o que une a casa e é o que faz a gente aguentar a luta. O Zé
sempre muito mais quieto e sério, ficava observando tudo, mas sempre que algo dava errado na cozinha, a gente caía na risada. Era engraçado porque, naquela época, a gente nem sabia como fazer direito. Eu lembro de um dia que estávamos tentando fazer arroz, mas queimamos o fundo da panela. Eu fui tentar corrigir, mas acabei colocando água demais. O Zé, com aquele olhar de quem não sabia se ria ou chorava, começou a brincar. Parece que a gente está fazendo sopa de arroz, Celina. Eu dei risada, mas logo percebi que a avó estava nos observando de longe, com aquele olhar de quem sabia que a gente precisava aprender a fazer as coisas do jeito certo. E ela não disse nada, mas começou a corrigir o erro, me ensinando com paciência. Outro dia, enquanto tentávamos fazer feijão, o Zé ficou tão ansioso para ver se já estava bom que acabou mexendo na panela e derramou tudo no chão. Eu ri e disse: "Agora a comida vai direto pro chão, Zé. Vai ser a primeira vez que vamos comer feijão do chão." Ele me olhou com uma cara feia, mas logo caiu na gargalhada. A avó só balançou a cabeça e disse: "Não se preocupem. A vida vai ensinar vocês a não desperdiçar comida. Cada erro é um passo para acertar." Com o tempo, a gente foi aprendendo. A cozinha, que antes era um lugar de medo e confusão, virou nosso refúgio. Eu e o Zé, apesar da dor, começamos a encontrar alegria nas pequenas coisas, como a comida que conseguimos fazer. Mesmo sem ter o que estudar, a gente tentava aprender de outras formas. A cozinha se tornou nossa escola, e a avó foi nossa professora. Ela não sabia, mas naquele momento ela estava nos ensinando algo muito maior que cozinhar. Ela estava nos ensinando a sobreviver. Cada prato que a gente preparava era uma lição de vida. Os anos se passaram e quando percebi, eu já tinha 25 anos. A vida, que antes parecia marcada por tantas dificuldades e perdas, finalmente começou a dar sinais de transformação. Meu irmão Zé, que tinha 34 anos, estava casado com Margarida e a vida deles parecia mais tranquila. Mas a casa onde moravam ainda não era deles, era a casa dos nossos pais. E, com a chegada de Lucas, o filho deles, a casa, que antes parecia vazia, estava agora cheia de risos e movimento. Lucas trouxe uma energia nova, e ver meu sobrinho correndo pela casa me fez lembrar de quando éramos pequenos, tentando fazer o melhor para sobreviver. Zé e Margarida estavam criando uma família, mas eu ainda carregava as cicatrizes do passado, e a vida, apesar de melhor, ainda tinha muitos desafios para mim. Foi nesse período que eu conheci Jonas. Ele apareceu em minha vida de uma maneira suave, como um vento fresco em um dia quente. Jonas era um homem simples, mas com uma energia boa, que parecia me entender sem precisar de muitas palavras. Nos conhecemos em uma festa, e logo, uma amizade surgiu entre nós. Ele morava em uma cidade vizinha, mas sempre passava por Juazeiro, e nossos encontros, inicialmente, foram casuais, mas algo ali me chamava a atenção. Nos primeiros meses, Jonas começou a me mandar cartas. Naquela época, as cartas eram a forma mais comum de comunicação, já que não tínhamos telefone, e a distância entre nós parecia ainda maior do que realmente era. Ele escrevia com uma doçura que me tocava, contando sobre o seu dia, suas ideias e sonhos. Eu, por outro lado, respondia com o mesmo carinho, mas de uma maneira cautelosa, ainda com receio de abrir meu coração depois de tudo o que passei no passado. A confiança não vinha fácil para mim, e mesmo com as cartas dele sendo cheias de sentimentos bons, algo dentro de mim dizia para ir devagar, para não me precipitar. Jonas não se importava. Ele respeitava o meu tempo e nunca pressionou. As cartas que ele me enviava se tornaram um pequeno consolo nos meus dias. A cada carta que eu recebia, sentia que talvez eu poderia começar a confiar novamente, mas eu ainda não estava pronta para dar o passo final. Não queria trazê-lo para dentro da minha casa, para dentro da nossa vida, sem saber direito se ele seria a pessoa certa. Então, nos relacionamos à distância, com o coração leve, mas ainda com um pé atrás, como quem não quer se machucar de novo. Enquanto isso, a vida na casa dos meus pais continuava, e Zé
embora já casado e com filho, não estava em uma casa própria, ainda vivendo naquele espaço que lembrava o tempo difícil da nossa infância. Mas, aos poucos, ele também foi começando a dar os passos necessários para conquistar a sua própria casa. Ele estava economizando, fazendo o possível para sair da casa dos nossos pais e começar a construir um futuro melhor para ele e sua família. Mas o tempo, para todos nós, ainda passava devagar, e as coisas nem sempre aconteciam como planejávamos. Foi então que, quando eu tinha 26 anos, Jonas tomou uma atitude que mudaria tudo. Ele comprou uma casa perto de onde a gente morava, em um lugar mais tranquilo e, ao mesmo tempo, próximo da casa de Zé e Margarida. Ele não fez isso para me pressionar, mas porque realmente queria construir algo com uma base sólida. E com o tempo, nossa amizade foi se tornando mais forte, mais real, e foi aí que ele me chamou para morar com ele. Eu estava em um dilema. Parte de mim sabia que esse era o próximo passo, mas outra parte de mim estava com medo. Medo de deixar minha casa, meu irmão e tudo o que conhecia. Medo de mudar novamente, de colocar um homem dentro da minha vida e da minha casa. Então, antes de tomar qualquer decisão, fui até Zé, como sempre fazia, para pedir a sua opinião. Eu sabia que ele sempre foi meu porto seguro e não poderia tomar uma decisão tão importante sem antes ouvir o que ele achava. Zé, ao ouvir o que eu tinha a dizer, me olhou com aquele olhar sábio, mas cheio de carinho. Ele sabia o que era crescer e aprender com a vida. Sabia o quanto a gente já tinha sofrido, mas também sabia que era hora de seguir em frente. Celina, ele me disse, a vida é feita de escolhas. Eu confio em você e sei que você está tomando a decisão certa. Se o Jonas te faz bem, se você acha que está pronta, vai em frente. Você merece ser feliz. Com o apoio de Zé, eu finalmente tomei coragem. Eu sabia que morar com Jonas era uma nova etapa da minha vida, e agora eu estava mais preparada para isso. Então, me despedi da casa onde cresci, onde tantas memórias dolorosas e felizes foram feitas, e fui morar com Jonas. A casa dele, simples, mas cheia de carinho e cuidado, se tornou meu novo lar. E ao lado dele, eu senti que a vida poderia finalmente ser diferente. Estava na hora de seguir em frente, de deixar o passado para trás e criar um futuro ao lado de quem realmente me fazia bem. 3 anos depois de morar com Jonas, nossa vida estava bem diferente do que eu imaginava. O casamento, como tudo o que aconteceu entre nós, foi simples, sem grandes cerimônias ou festas. Era só no papel, como quem sela um compromisso de vida, de amor e de superação. Não houve grandes roupas brancas, nem recepção com comida e música. O que realmente importava naquele momento era o que estávamos construindo juntos. Uma vida nova, longe dos fantasmas do passado, mas com muito trabalho, dedicação e amor. Jonas e eu já estávamos vivendo como uma família, e embora a casa fosse simples, tinha um calor que fazia tudo parecer perfeito. Ele me fazia sentir que, finalmente, tinha encontrado um lar, um lugar onde poderia ser eu mesma, onde podia deixar para trás o medo de abrir meu coração novamente. A casa onde vivíamos era pequena, mas cheia de vida e risos. Estávamos finalmente criando nossa própria história, com as memórias de nossa jornada juntos. Depois de um tempo, Jonas e eu começamos a pensar em aumentar a família. Eu queria ter filhos, queria que a nossa casa fosse ainda mais cheia de vida. E foi assim que, 1 ano depois de casados, Rejane nasceu. Ela chegou ao mundo com aquele chorinho doce que me fez sentir que tudo havia valido a pena, que o passado finalmente tinha ficado para trás. Rejane foi minha alegria, meu sonho realizado. Ela era linda, com os olhos grandes e curiosos, e eu sabia que ela era o futuro, a luz que minha vida precisava. E não demorou muito para que o destino me surpreendesse novamente. Apenas 1 ano depois de Rejane, veio Rian. Eu lembro de olhar para ele, tão pequeno e tão perfeito, e sentir um amor imenso, quase impossível de descrever. Rian tinha um sorriso largo, e seus olhinhos pareciam brilhar sempre que me via.
Quando ele nasceu, eu senti que a vida realmente estava se transformando, que a dor que carreguei por tantos anos estava se afastando, deixando espaço para esse amor imenso que só a maternidade poderia proporcionar. 2 filhos, 1 ano após o outro. Rejane e Rian eram a razão de tudo o que fizemos até ali, o combustível para nossa luta diária. Não havia mais aquele vazio que eu sentia antes. A casa, embora simples, agora estava cheia de brinquedos, risadas e amor. Eu me peguei várias vezes, olhando para eles enquanto dormiam, com aquele sorriso no rosto e sentindo uma gratidão imensa por tudo o que passei, porque tudo aquilo me trouxe até aquele momento. Jonas, meu companheiro, meu amigo, estava ali ao meu lado, sendo o pai maravilhoso que eu sabia que ele seria. A cada dia, ele se envolvia mais com os filhos, ajudando a cuidar, dando banho, brincando. Ele era o pai presente que eu sempre sonhei para os meus filhos, e ver como ele amava Rejane e Rian me fazia acreditar que, mesmo depois de tanto sofrimento, a vida podia ser linda, que o amor sempre vale a pena. Nosso casamento, sem grandes festas, sem grandes celebrações, mas cheio de significados, estava crescendo junto com a nossa família. Eu e Jonas nunca precisávamos de mais do que o que tínhamos, um ao outro, nossos filhos, e a felicidade simples de viver. Às vezes, quando me pego olhando para a minha vida, eu me pergunto como cheguei até aqui. São tantas histórias, tantas cicatrizes, que à primeira vista podem parecer apenas feridas. Mas, se a gente olhar com mais cuidado, verá que cada uma delas é uma lição, um aprendizado que nos fez mais fortes, mais sábios. Eu passei por tanta coisa, tanto sofrimento, que o peso de tudo parecia ser mais do que eu poderia carregar. Mas, ao longo dos anos, aprendi que a dor, embora difícil de suportar, é também uma companheira que nos ensina muito sobre nós mesmos. Olhando para trás, vejo que a vida nunca nos promete um caminho fácil. Não há garantia de felicidade ou de sucesso. E sim, todos nós passamos por momentos difíceis, alguns mais do que outros, mas isso não significa que estamos condenados a uma vida de dor. Não, meus queridos. Cada dia que acordamos é uma chance de recomeçar. Cada vez que o sol nasce, temos a oportunidade de fazer as pazes com o passado, de decidir que o que passou não nos define. O que nos define, o que realmente nos dá força, é o que fazemos com o que temos, é o que escolhemos fazer com o pouco ou o muito que a vida nos dá. Quando me vi sozinha, sem minha mãe, sem o apoio de tantos que deveriam estar ao nosso lado, foi aí que eu realmente entendi que a gente não pode esperar que os outros façam por nós o que precisamos fazer por nós mesmos. Ninguém vai vir e salvar a gente, não importa o quanto a gente deseje. A vida é nossa para ser vivida, para ser moldada pelas nossas próprias mãos, e o que podemos fazer é dar o melhor de nós em cada situação. Eu mesma, quando perdi minha mãe, não sabia o que fazer, como seguir. Mas com o tempo, fui percebendo que, se eu não me levantasse, se eu não buscasse a força dentro de mim, a vida simplesmente ia me engolir. O segredo, meus amores, é a perseverança. É continuar a caminhar, mesmo quando as coisas parecem impossíveis. Eu vi o meu irmão Zé lutar para criar sua família. Eu vi o amor crescer no nosso lar e, ao mesmo tempo, o medo de abrir meu coração para o novo. Mas eu aprendi a confiar novamente. Aprendi a não deixar o medo tomar conta de mim, porque no final, a maior vitória que a gente pode ter é conseguir viver a vida com a dignidade de quem se levantou, de quem não desistiu, mesmo quando tudo parecia perdido. Eu sei que a vida nem sempre é justa. Às vezes, ela parece nos tirar tudo, nos deixar sem chão. Mas é nos momentos mais difíceis que descobrimos do que somos feitos. Se você está passando por um momento de dor, por um momento de perda, de frustração, saiba que isso não é o fim. Isso é apenas uma etapa da sua caminhada. Não importa quantas vezes você caia, o que importa é levantar, sacudir a poeira e continuar andando. Porque um dia o sol vai brilhar de novo. E quando ele brilhar,
você vai olhar para trás e ver que foi a sua coragem, a sua fé e a sua força que te trouxeram até aqui. A vida é preciosa e cada momento que temos é um presente. Não deixe que os erros do passado ou as dores do presente te impeçam de viver o que está por vir. Ame, se arrisque, confie, mas, acima de tudo, seja forte. Porque, no final das contas, o que realmente importa é o amor que damos e o que somos capazes de fazer com as nossas mãos. Não deixe o medo te prender. Liberte-se, siga em frente e construa a sua própria felicidade. Hoje, com meus 76 anos, olhando para trás, vejo que tudo o que passei, todas as dificuldades, as perdas e os momentos de dor, me trouxeram até aqui. Minha vida não foi fácil, mas quem disse que a vida precisa ser fácil? A beleza da vida está em sua imperfeição, em como nos levantamos depois de cada queda. A vida me ensinou que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda há espaço para o recomeço. Ainda há a chance de encontrar a felicidade, mesmo nas situações mais inesperadas. Jonas, meus filhos, e até Zé, com sua família, se tornaram tudo para mim. Eles são meu presente, meu alicerce, minha força. Rian e Rejane, meus filhos, trazem uma alegria indescritível para a minha vida. Eles são a razão pela qual, todos os dias, eu acordo e dou o melhor de mim. A casa onde vivemos, com seus risos e brincadeiras, é o lar que eu sempre sonhei em ter. E mesmo com o peso das lembranças, hoje eu consigo sorrir, porque sei que o amor sempre prevalece. Jonas, que entrou na minha vida com paciência, com carinho, com respeito ao meu tempo e ao meu passado, me ensinou que o amor verdadeiro não exige pressa. Ele respeitou o meu espaço e, com o tempo, conquistou meu coração de uma maneira que ninguém mais conseguiu. Hoje, eu o vejo ao meu lado e, com ele, aprendi que a confiança se constrói com o tempo, que a construção de uma vida a dois é feita de pequenas coisas, de gestos diários de carinho e compreensão. Se alguém me dissesse, anos atrás, que eu estaria vivendo dessa forma, com uma casa cheia de amor, filhos saudáveis e a paz no coração, eu teria dificuldades em acreditar. Mas hoje, olhando para tudo o que construímos, sei que nada foi em vão. Cada passo que dei, mesmo quando parecia ser em direção ao escuro, me trouxe até aqui. E agora eu posso finalmente respirar tranquila, com a certeza de que a vida, apesar de seus altos e baixos, sempre encontra uma maneira de nos surpreender. Então, para todos que estão me ouvindo, para quem está passando por tempos difíceis, eu deixo essa mensagem. Nunca perca a esperança. A dor pode ser grande, mas ela também passa. A vida vai te ensinar, vai te transformar, e no final, você vai olhar para tudo o que viveu e perceber que, mesmo com as cicatrizes, você foi capaz de seguir em frente. O amor é a chave. O amor cura. O amor ensina. O amor nos torna mais fortes. Hoje, ao lado de Jonas, de Rian, de Rejane, com o meu irmão Zé e minha cunhada Margarida, eu sei que tudo o que vivi me fez ser a mulher que sou. E sou grata. Grata pela força que a vida me deu, por todas as lições que aprendi e por todas as pessoas que cruzaram o meu caminho. Cada um deles, com sua presença, me ajudou a ser mais resiliente, mais amorosa, mais capaz de enfrentar o que vier pela frente. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham se emocionado com a minha história, assim como eu me emocionei ao compartilhá-la com vocês. Se você gostou dessa história de superação, amor e força, não esquece de dar aquele like e se inscrever no canal para acompanhar mais relatos de vida como o meu. E claro, quero muito saber o que vocês acharam. Deixem nos comentários o que sentiram, o que mais tocou o coração de vocês nessa história. Eu adoro ler as mensagens de vocês e saber o que pensam. E, para quem quer ouvir mais histórias incríveis de senhoras como eu, com experiências de vida cheias de emoção e sabedoria, convido vocês a entrarem no nosso grupo do WhatsApp. Lá, você vai encontrar outras histórias que vão te tocar profundamente e, quem sabe, até se identificar com muitas delas. O grupo é um lugar especial,
onde compartilhamos nossas experiências e nos ajudamos mutuamente a seguir em frente. O link está aqui embaixo, é só clicar e se juntar a essa linda comunidade. Vamos continuar trocando histórias, sentimentos e, claro, aprendendo juntos. Estou esperando por vocês.